Bom dia para todos. Que a paz do Senhor Jesus faça morada nos nossos corações, hoje e sempre. Hoje é um dia lindo para a gente falar do Evangelho, né? Todo dia é um dia lindo para a gente falar do Evangelho. Às vezes a gente vê um tempo chuvoso desse, né? E reclama, porque a chuva me atrapalha, deixa o trânsito mais difícil, mais carregado. Mas imagina só o que pensariam nossos irmãos que estão enfrentando os incêndios horríveis na Europa e que precisam da chuva, né? E estão lá numa situação muito complicada. Então, às vezes a gente reclama na nossa vida sem lembrar que outras pessoas estão passando por dificuldades muito maiores que as nossas, né? Então, que o Evangelho de Jesus possa nos inspirar sempre na nossa vida. O tema que a gente vai discutir hoje, né, pode ser, entre aspas, chover no molhado, né, o poder transformador do Evangelho. Todos nós, né, que estamos aqui, acredito, tenhamos essa concordância que o Evangelho transforma. Mas hoje a gente é convidado a refletir um pouquinho mais, né, sobre como o Evangelho de Jesus transforma vidas. E nós trouxemos aqui no nosso estudo 3 exemplos, né, de pessoas que se deixaram transformar pelo Evangelho de Jesus. Antes da gente entrar nesses exemplos, a palavra Evangelho significa boa nova ou boa notícia, né? E quando a gente fala do Evangelho de Jesus, nós estamos falando de uma boa nova do Senhor Jesus. Então Jesus foi um Espírito que encarnou entre nós e nos trouxe uma boa notícia. E que boa notícia é essa? Né? Então, na tradição cristã, os evangelhos, eles trazem os relatos da vida de Jesus. Né? Jesus não deixou nada escrito. Naquela época, né, não se tinha, né, tanto acesso assim, inclusive a papel, para se escrever alguma coisa, né? Era tudo caro, nem todas as pessoas eram alfabetizadas, só aqueles, né, que tinham mais condições financeiras ou que estavam mais ligados, né, ao estudo da lei, da Torá, tinham condições de ler e escrever, mas não era a situação geral da população. Então, todo o ensinamento de Jesus foi feito através da oralidade. Ele contava, né, histórias. E mais do que pela oralidade, né, o Evangelho de Jesus ele foi ensinado através do exemplo, através da sua própria vida. E como a gente escuta no dito popular, né, a palavra atrai, mas o exemplo arrasta. O exemplo fica gravado, né? Então Jesus, mais do que falar, ele exemplificou tudo aquilo que ele falava. Mas alguns dos seus apóstolos deixaram escritos, né, várias passagens da vida de Jesus que hoje compõem uma parte do Novo Testamento da Bíblia, que foram os apóstolos Mateus, Marcos, Lucas e João. Né, Lucas e Marcos ainda teve um pouco de convivência com Jesus, mas Lucas não. Lucas aprendeu muito de ouvir de outros apóstolos, de ouvir de Maria, a mãe de Jesus. Mas são esses 4 evangelhos que estão no Novo Testamento, são chamados de evangelhos canônicos, porque eles foram incluídos no cânon da Bíblia. Existem também alguns evangelhos apócrifos, não sei se vocês já ouviram falar dessa palavra, né? Evangelhos apócrifos, que são escritos históricos que foram encontrados, mas eles não foram incluídos na Bíblia. Então, esses 4 evangelhos, né, de Lucas, Marcos, Mateus e João, é o que nós encontramos no Novo Testamento. E a doutrina espírita, como o consolador prometido por Jesus, né, nós sabemos que é a doutrina que traz o cristianismo redivivo para nós. Né? Antes de partir, Jesus disse que pediria ao Pai que enviasse um novo consolador, porque ele é o consolador por excelência.
E quando ele estava anunciando que deixaria aquele grupo de apóstolos, né, diante de toda aquela tristeza que a gente imagina que aqueles apóstolos sentiram, né, por estar convivendo 3 anos seguidos com aquele mestre, né, e ter presenciado tantas coisas e aprendido tantas coisas. Então existia uma nuvem de tristeza que pairava sobre aqueles apóstolos. Então Jesus disse que pediria ao Pai que enviasse um novo Consolador, que iria relembrar, né, tudo aquilo que ele havia dito e revelar outras coisas que ele não podia revelar, né, porque naquela época as pessoas eram muito rudes ainda não havia um amadurecimento da sociedade terrena para absorver tudo aquilo que Jesus queria passar. Então ele teve que ser bastante cuidadoso, né, e por essa razão também ele falava muito por parábolas, por símbolos. E, além disso, a cultura judaica é uma cultura muito simbólica, né? Tem muito simbolismo para poder passar os conceitos. Então, Jesus não pôde falar tudo isso. E a doutrina espírita, ela vem com essa missão de trazer o evangelho de Jesus, né, novamente, para que nós não só lembrássemos, né, desses ensinamentos, como também aprendêssemos outras coisas, sem analogias, sem mistérios, sem véus. Então, a função do Espiritismo é trazer esse Evangelho de Jesus para nós de uma maneira que nós possamos construir, consolidar uma fé raciocinada, que é a proposta da doutrina. E que fé raciocinada é essa? É uma fé que ela é baseada no entendimento daquilo que nós acreditamos. Então, por exemplo, já não digo mais que eu acredito em Deus. Eu sei que ele existe. Eu sei, eu tenho certeza. Então é uma fé raciocinada. Pode um monte de gente tentar me convencer do contrário, de que Deus não existe, isso não vai entrar em mim, porque eu já sei que Deus existe. Então é um conceito que eu consolidei, porque eu entendo, né, que todas essas maravilhas que a gente conhece, o próprio funcionamento do nosso corpo foi idealizado por uma inteligência que de forma alguma pode ser humana, né? É divino. Então, a fé que a doutrina espírita propõe para todos nós é uma fé raciocinada. É uma fé que nos convida ao estudo, como a Marisa falou na prece, né? Que Deus nos estimule ao estudo. Porque é muito importante que a gente procure entender as coisas que a gente ainda tem um pouco de dúvida, que a gente ainda não compreendeu muito bem, porque muitas passagens de Jesus podem ficar um pouco obscuras para nós, né, que não vivíamos, ou não temos lembrança de termos vivido naquela época, né, e pelo fato dele trazer muitos símbolos. Então o Evangelho, ele traz diversos fatos históricos, né? Os historiadores estabelecem que Jesus foi uma figura tão importante que dividiu a história entre antes e depois dele. Mas a proposta do Cristo nunca foi apenas deixar relatos históricos ou apenas fazer curas, e que foram muitas, e nem todas as curas foram descritas nos evangelhos, né? O próprio evangelho coloca para a gente que nem todas as passagens da vida de Jesus foram escritas. Eu não sei se vocês conhecem aquela série The Chosen, que é uma série muito bonita, né? Que traz... eu achei muito interessante a proposta da série, né? Abrindo aqui um parêntese rápido, porque o diretor focou na visão dos discípulos, né, dos escolhidos, dos 12. Então, a cada episódio, a gente vê as passagens, né, da vida de Jesus que são trazidas, mas também com um olhar dos apóstolos, né? Isso é muito interessante, porque os apóstolos, eles representam muito nós, né, como humanidade, né? As nossas dúvidas, as nossas fraquezas, das nossas inconstâncias, né? E como Jesus trabalhou para minimizar tudo isso e continua trabalhando através do Evangelho.
Então, o Evangelho, ele não é só um conjunto de fatos, né, interessantes, fatos bonitos da vida de Jesus, que, claro, a gente lê e se emociona e se admira de como o mundo pôde receber um espírito tão puro, né? É porque nós precisávamos. Então, a proposta de Jesus nunca foi deixar apenas um conjunto de fatos, de situações que ele vivenciou. Mas o Evangelho, ele tem como proposta fundamental uma transformação. A transformação das vidas. E quantas vidas foram transformadas por Jesus no momento em que ele passou pela terra? Né? A gente pode lembrar dos próprios 12 apóstolos. Né? Cada um desses apóstolos foram transformados por Jesus. O próprio apóstolo Mateus, que era Levi, né, chamado de Levi, era um publicano. Para quem não sabe, os publicanos eram cobradores de impostos judeus. Então, eles eram judeus e cobravam impostos a Roma. Então, eles eram odiados pelos judeus, porque eles eram considerados como traidores. Como assim um judeu cobrando ao invasor, trabalhando para o invasor, cobrando dinheiro do seu próprio povo? Então, os publicanos, eles eram pessoas execráveis para os judeus da época. Mas Jesus chamou justamente um deles, que foi Levi, Mateus. E o Evangelho de Mateus é um dos mais detalhados, porque Mateus tinha essa característica pelo fato dele ser publicano, de anotar as contas, né, ser uma pessoa letrada. Então, Mateus anotou muita coisa. Então, o Evangelho de Mateus tem muitos detalhes ricos, né, das passagens da vida de Jesus. E foi uma vida transformada pelo Cristo. Cada um dos apóstolos, se nós estudarmos, né, a vida desses apóstolos, nós vamos entender como Jesus atuou de maneira particular em cada um deles. Até na vida de Judas, que foi o apóstolo que, né, na tradição cristã, o traiu. Judas teve uma ideia equivocada da missão do Cristo, assim como vários outros judeus que esperavam, né, um Messias libertador do povo do jugo do Império Romano. Então, a visão que as pessoas tinham, né, do Messias, que era prometido nas Escrituras, era de um guerreiro, alguém que viria pelo poder da violência tomar de volta, né, o reino judeu, transformar, né, Israel no reino de excelência contra o Império Romano. E muitas pessoas tinham essa expectativa. Jesus veio fazer outra coisa. Jesus veio agir pelo amor. Transformar as vidas pelo amor. E que missão do Mestre, né? Em uma sociedade acostumada, né, a olho por olho, dente por dente, que foi ensinada a amar os amigos e odiar os inimigos. E ele veio fazer o contrário. Ensinar a amar, inclusive, os inimigos. Porque os inimigos também são filhos do mesmo Pai. As pessoas não tinham ideia, né, de Deus como Pai. Deus era composto, inclusive, de características humanas. Se irritava, se encolerizava, punia. Então era um Deus vingativo, punitivo, em que as pessoas tinham que ter medo. Essa era a ideia que foi disseminada, inclusive no tempo de Moisés, pelas características do povo. Era um povo rude, bárbaro quase, aquele que saiu do Egito, né? E Jesus veio trazer outra forma de viver, outra forma de ver o Pai como Pai, outra forma de adorar a Deus. Quando quiseres orar, recolhe-te ao teu quarto íntimo e lá no teu quarto íntimo, ora a Deus que conhece o que está em secreto. Então não é necessário fazer aquelas orações na praça pública, como era costume.
Então Jesus foi em pequenos detalhes da vida das pessoas, daquela sociedade, trazendo outra forma de conduta. E é muito importante essa palavra também, conduta, porque a nossa conduta precisa sempre passar por uma autoavaliação nossa. Nós somos, né, de uma maneira geral, enquanto sociedade, exímios julgadores da conduta do outro. Porque é muito mais fácil apontar erros no outro, porque eu não tenho responsabilidade com a mudança moral do outro. Isso é com ele. Então é muito mais fácil eu apontar o erro de uma outra pessoa do que eu fazer um mergulho em mim mesmo e identificar aquilo que eu preciso alterar. Exige esforço, exige sacrifício, exige renúncia. E quantos de nós estamos dispostos a tudo isso? São aspectos que nós precisamos de vez em quando refletir nas nossas orações, nas nossas meditações, porque faz toda a diferença. Nós estávamos preparando um estudo que inclusive vamos apresentar amanhã lá na Casa do Caminho Chico Xavier, que é a nossa casa de origem, sobre a porta estreita. E nós lemos uma história, vou dar um spoiler para a Vânia, né? Nós lemos uma história que está na Revista Espírita de julho de 1863, de um jovem de 23 anos, que tinha um comportamento assim muito inclinado à cólera. Qualquer pequena contrariedade ele se encolerizava, quebrava tudo, brigava com todo mundo, inclusive chegou a ameaçar a mãe de morte. E quando esse jovem tomou contato com a doutrina espírita, em pouco tempo ele se transformou totalmente. Porque ele entendeu que aquele comportamento de cólera não trazia progresso para ele. Ele entendeu que o objetivo da encarnação dele, como de todo mundo, é progredir. E ele estava tendo um comportamento que não trazia esse progresso moral, principalmente, para ele, né? Que a gente é convidado a progredir intelectualmente e moralmente. O intelectual é o mais fácil. Ao longo das nossas encarnações, a gente tem a oportunidade de aprender coisas novas, de estudar. Mas o moral é o mais difícil, porque exige muito mais sacrifício e renúncia do nosso orgulho e do nosso egoísmo, que trazemos de muitas eras. Então, esse jovem entendeu a proposta, não só da doutrina espírita, mas, em última análise, do Evangelho de Jesus, porque a doutrina espírita não traz nada de novo, é totalmente baseada no Evangelho de Jesus. O que ela traz de novo são as explicações que Jesus não pôde dar naquela época. Jesus não poderia falar do plano espiritual, não tinha como falar de certos assuntos que as pessoas não iam conseguir compreender. Então ele entendeu e mudou a sua conduta. E as pessoas ficavam, né, surpresas. Como assim, né? Mudou da água para o vinho, como a gente chama? Mudou da água para o vinho por uma questão de compreensão. Então Kardec explica para ele que provavelmente em outra vida ele era um homem muito violento e trouxe essa violência no caráter dele, e que nessa encarnação ele veio com a proposta de resolver essa questão. E ele começou a resolver a partir da compreensão de que aquilo não trazia benefício para ele. Então Jesus, quando veio até nós, começou a apontar para nós condutas nossas que já não nos cabiam, que estavam atrasando o nosso progresso. Olho por olho, dente por dente, não ia nos trazer progresso moral. Mas o amor, sim. Muitos, né, como nós dissemos, não entenderam a proposta de Jesus porque esperavam um Messias, né, que ia brigar, que ia guerrear contra o Império Romano. Mas muitos entenderam
essa proposta, né, e fizeram uma mudança de vida a partir do seu evangelho. Vamos lembrar dos mártires, dos primeiros mártires do cristianismo, que eram pessoas, né, que eram presas pelo Império Romano só porque eram cristãs, porque seguiam a doutrina de Jesus, se reuniam nas catacumbas de madrugada para ouvir os relatos da vida de Jesus e só por causa disso eram presas e levadas aos circos do martírio. E como essas pessoas entravam nos circos? Cantando e louvando a Jesus, louvando a Deus, porque sabiam que existia uma vida melhor depois daquilo. Haviam compreendido a imortalidade da alma, que é um dos pilares da doutrina espírita. Então, para que a gente reflita um pouco sobre esse poder transformador do Evangelho de Jesus, que nós poderíamos também entender como o poder transformador dos exemplos de Jesus, nós trouxemos 3 personalidades que eu acredito que muitos de nós devamos conhecer. A primeira delas é Agostinho de Hipona, ou Santo Agostinho. Agostinho de Hipona foi um dos maiores teólogos e filósofos do cristianismo. Nasceu em 354 d.C., em uma cidade chamada Tegaste, na África. Era uma cidade que fazia parte do Império Romano, né? Vamos lembrar que o Império Romano era o império, né? Ele se estendia por várias regiões do planeta. E ele tinha também províncias na África. E Agostinho nasceu numa província de Roma, no norte da África. Uma cidade, peguei aqui o estudo, tá? Uma cidade que atualmente fica na Argélia, na cidade de Tegaste. Então, Agostinho ele era filho de Mônica e Patrício. Mônica, que a Igreja Católica canonizou como Santa Mônica, ela era, né, cristã, era convertida ao cristianismo, e o pai de Agostinho não, ele era pagão, mas se converteu ao cristianismo já no leito de morte. E Agostinho trazia muita preocupação para a mãe dele, porque na sua juventude ele levava uma vida muito devassa, né? Os estudos históricos dizem que ele cultivava o hedonismo. O hedonismo é o cultivo do prazer sem limites, a diminuição da dor. Então, assim, Agostinho dava muita preocupação para a mãe dele, né? Não queria saber de nada dos ensinamentos que ela trazia. Ele se converteu a uma teoria chamada maniqueísmo. Os maniqueístas, eles eram pessoas que acreditavam que o mundo era dividido entre o bem e o mal. Então, ou uma pessoa era só boa, ou uma pessoa era só má. Então, eles faziam essa divisão. E que não tinha nada a ver com a proposta de Jesus, porque nós somos, né, criaturas que temos as nossas virtudes e temos os nossos defeitos. E estamos aqui, né, para melhorar e amplificar as nossas virtudes e domar as nossas más inclinações. Então, Agostinho ele estava meio perdido. E aí foi crescendo, ele era muito inteligente, estudou a retórica, né, que é um estudo de, poderíamos dizer, oratória, né, hoje em dia, né? Estudos sobre debate, sobre argumentação. E Agostinho, ele viajou, né, foi para outras cidades, foi para a cidade de Cartago. Lá ele se uniu a uma mulher, na época, né, fora, não era um casamento formal, teve um filho, mas ele continuava meio perdido. E Mônica, né, sua mãe, né, dizem também os estudos, né, históricos, que ela orou pela conversão de Agostinho durante 25 anos. 25 anos de oração, né, fervorosa, para que ele pudesse achar o caminho do Evangelho de Jesus. E Agostinho, né, num verão de 386, depois de haver lido sobre a história de um santo, né, Santo Antão, ele disse que se converteu depois de escutar uma voz que disse para ele: toma e lê. Então ele entendeu que era para
pegar as escrituras e abrir ao acaso. Então, quando ele pegou, né, as escrituras e abriu ao acaso, ele abriu na epístola aos Romanos, né, a carta de Paulo, apóstolo aos Romanos, num trecho que era conhecido como a transformação dos crentes, nos capítulos 12 ao 15. Então, Paulo diz assim nesse trecho: andemos honestamente como de dia, não em orgias ou bebedices, não em impudícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não vos preocupeis com a carne, para não excitardes as suas cobiças. Então, assim, Agostinho ficou muito tocado com aquilo, e então ele começou a procurar entender mais sobre o Evangelho de Jesus, que trazia aquela informação que Paulo colocou na Epístola aos Romanos. A partir de então, ele foi batizado na Igreja Católica, né, se transformou em bispo de Hipona e morreu em 28 de agosto de 430, em uma invasão da cidade de Hipona. E Agostinho se transformou, depois desse contato que ele teve com a doutrina de Jesus, em um dos maiores filósofos e teólogos do cristianismo, inclusive tendo cooperado com a codificação da doutrina espírita. Em várias obras a gente tem mensagens de Santo Agostinho, né? Uma delas, que na nossa opinião é uma das mais bonitas, é a resposta à questão 495 de O Livro dos Espíritos. Depois, quem quiser pode consultar, que fala sobre a doutrina dos anjos guardiães. É uma resposta belíssima, que ele assina junto com São Luís. Uma outra personalidade que nós trouxemos aqui para exemplificar esse poder transformador do Evangelho é Paulo de Tarso, ou São Paulo, né? A Igreja Católica canonizou Paulo como santo, né? Então conhecido como São Paulo também. Na nossa opinião, é uma das maiores transformações que o Evangelho de Jesus conseguiu para a humanidade, foi Saulo em Paulo, né? Saulo de Tarso era um doutor da lei, era um homem inteligentíssimo, né? Que teve oportunidade de estudar, porque a sua família era uma família de posses, e ele estava sendo preparado e sendo encaminhado para assumir um alto cargo no Sinédrio. O Sinédrio, naquela época, né, ele era como se fosse o poder legislativo, executivo e judiciário do povo. Então era assim, era a maior autoridade entre o povo judeu, era o Sinédrio. E Saulo estava sendo conduzido para ser, né, um expoente do Sinédrio. Emmanuel, no livro Paulo Estevão, que fica aí também como dica de leitura, que é um livro belíssimo, uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, Emmanuel apresenta assim Saulo. O jovem Saulo apresentava toda a vivacidade de um homem solteiro, bordejando os seus 30 anos. Na fisionomia cheia de virilidade e máscula beleza, os traços israelitas fixavam-se particularmente nos olhos profundos e percussientes, próprios dos temperamentos apaixonados e indomáveis, ricos de agudeza e resolução. E Saulo, ele era mesmo um defensor ferrenho da lei mosaica. Estava sendo preparado para assumir um cargo no Sinédrio. E quando ele começou a tomar conhecimento das atividades de Estevão, não vou contar a vida de Estevão, primeiro que a gente não tem tempo, e segundo que vou acabar dando spoiler do livro, então procurem ler o livro. Ele começou a ficar preocupado, que essa doutrina do Cristo está crescendo muito, e ele considerava a doutrina de Jesus uma doutrina herege. Afinal de contas, né, Cristo havia sido crucificado entre dois ladrões. Não acreditava no Messias. E ele começou a perseguir ferrenhamente os cristãos. A perseguir mesmo, para prender, para matar.
Então Saulo, ele era um ferrenho defensor da lei mosaica, não aceitava nada diferente, nenhuma ideia nova, diferente daquilo. Inclusive, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, versículo 3, nós temos o seguinte trecho sobre Saulo. Mas Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres e os entregava à prisão. Então vamos imaginar como era esse temperamento. E um dia, quando Saulo viajava até a cidade de Damasco para prender mais cristãos, principalmente Ananias, que tinha sido o responsável pela conversão da sua noiva ao cristianismo, ele vê uma luz muito forte, tão forte que o deixou cego e ele caiu da montaria. E aquela luz forte era Jesus perguntando para ele: por que me persegues? E a partir daquele momento, Saulo tem uma transformação tão impressionante que ele passa de perseguidor, assassino, sanguinário de cristãos para um dos maiores divulgadores da doutrina de Jesus. Passou a se chamar Paulo, por sugestão propriamente de Pedro, e ele passou a divulgar a doutrina de Jesus aonde fosse possível. Tanto que Paulo é considerado o apóstolo dos gentios. Os gentios, para quem não sabe, eram os povos que não eram convertidos ao judaísmo e eram politeístas, acreditavam em vários deuses. Então, Paulo foi levar o evangelho de Jesus a esses povos. Então, imaginem só a dificuldade. Vamos lembrar, né? Não tinha internet, não tinha WhatsApp. Paulo não tinha dinheiro nenhum. O dinheiro que ele tinha era dinheiro de doação, porque ele foi expulso da casa do pai. Enfim, passou por muitas dificuldades, não só físicas quanto morais. Porque ele teve que renunciar muito, fazer muito sacrifício, deixar para trás o homem velho, que é o convite de Jesus para todos nós. Deixar para trás o homem velho, ou seja, os velhos costumes, aquilo que já não nos cabe mais, que está entravando o nosso progresso moral. E talvez, nós podemos até arriscar dizer que nós não teríamos o cristianismo tão difundido no mundo se não fosse a figura de Paulo de Tarso, que levou o cristianismo a esses povos, fundou igrejas, e depois que foram tantas comunidades que ele não tinha condições de ficar viajando para orientar essas comunidades, escreveu as epístolas, as cartas, que também vale a pena a leitura, que são belíssimas e muito instrutivas para todos nós. E uma outra, o último exemplo que nós trouxemos aqui, que também vale a pena a leitura, nós trouxemos aqui relatos que encontramos no livro Primícias do Reino, de Amália Rodrigues, psicografia de Divaldo Franco, que é Maria de Magdala ou Maria Madalena. Então, Maria de Magdala, ou Maria Madalena, ela é descrita na Bíblia como a mulher que Jesus expulsou 7 demônios. E realmente é ela mesma, e foi a ela que Jesus apareceu pela primeira vez, materializado depois do 3º dia da sua crucificação. Então, conforme nos narra Amália Rodrigues, Maria era uma mulher pecadora, era uma cortesã, uma prostituta, que vivia na cidade de Magdala. Então, depois de muito sofrimento, principalmente moral, que a gente pode imaginar que essa mulher sofreu, ela conseguiu estabelecer uma residência bonita, rica, conseguiu dinheiro, conseguiu joias, criados, mas Maria de Magdala era extremamente infeliz, profundamente infeliz, e era obsidiada, sim, Por quê?
Nós que estudamos a doutrina espírita, né, sabemos, né, que a obsessão ela encontra ressonância dentro de nós. Então está muito na questão da sintonia. Conforme a nossa conduta, nós vamos sintonizar com entidades, com espíritos que fazem a mesma coisa, né, que pensam como nós. E como Maria de Magdala tinha uma vida muito reprovável, imagina, né, a sintonia que ela fazia com entidades muito sofredoras. Então, ela tinha, sim, um processo obsessivo, mas ela era profundamente infeliz. Ela tinha uma carência de amor muito grande. Não se sentia digna de receber esse amor, mas ela sentia a falta de um amor que não exigisse nada em troca, de um amor que pudesse pacificar. E um dia, uma das servas disse que Jesus, né, o profeta, ele era tido como um profeta na época, o profeta Jesus estava em Cafarnaum, que ela fosse lá conversar com Jesus. E ela achou que não fosse ser recebida, porque ela era uma cortesã, não era digna. E a serva insistiu que ela fosse. E ela foi conversar com Jesus. E nessa conversa, né, Humberto de Campos traça essa conversa de Maria de Magdala com Jesus no livro Boa Nova. Ela encontra esse amor que ela buscava, esse amor compreensão, esse amor não julgamento, esse amor que pacifica. E Maria de Magdala volta à casa dela profundamente transformada. Finalmente ela tinha conseguido alguém que pudesse acolhê-la. E muitos de nós, nas nossas dificuldades, a gente não precisa de julgamento, nós precisamos de acolhimento. Então ela volta para a casa dela e ela começa a realizar as transformações que ela precisava. Vendeu a casa, doou, se desfez de todos os bens e ficou apenas com o necessário para a sua subsistência. E passou a acompanhar Jesus em todas as cidades onde ele ia. Ainda em Magdala, um homem, né, isso tem uma passagem na Bíblia, né? Um homem convidou Jesus a um banquete e Maria de Magdala, sabendo que Jesus estava lá, entra correndo na casa e começa a chorar sobre os pés de Jesus, enxugar os pés de Jesus com seus cabelos e leva um perfume caríssimo e unge os pés de Jesus com esse perfume. Era ela, Maria de Magdala. E esse homem que tinha convidado Jesus para esse banquete diz: se ele fosse mesmo um profeta, saberia que essa mulher é uma pecadora. E Jesus, né, Jesus lia os pensamentos, espírito puro. Não tinha não sofria nenhum domínio da matéria sobre ele. Então ele disse assim: Simão, eu tenho uma coisa para te perguntar. Um homem tinha 2 devedores. Um lhe devia 50 denários, o outro lhe devia 500 denários. Não tendo como pagar a dívida desses 2 devedores, esse credor perdoou essas dívidas. Qual desses 2 amou mais a esse credor? E aí Simão respondeu: aquele que foi mais perdoado. E Jesus disse assim: respondeste bem, pois quando entrei na tua casa não me deste água para lavar os pés. Vamos lembrar, né, que não tinha asfalto nas ruas. Então, quando você recebia uma pessoa dentro da sua casa, oferecia água para lavar os pés. Vim com terra. Não me ofereceste água para lavar os pés, mas esta mulher, desde que chegou, banha meus pés com suas lágrimas. Não me deste o ósculo da entrada, mas ela, desde que chegou, não para de beijar meus pés. Não me ungiste a cabeça, mas desde que chegou, ela unge meus pés com perfume. Então ele foi mostrando, né, o preconceito que havia e como aquela mulher havia sido transformada.
E Jesus diz para Maria de Magdala: vai que os teus pecados te foram perdoados. E aí, para a gente já chegar no nosso encerramento, Maria sai toda feliz, né, desse encontro, mais um novo encontro com Jesus, e passa a seguir o mestre em todos os lugares, auxiliando a quem ela podia. Então ela ajudava aqueles que não enxergavam, né, no caminho, cuidava das crianças, dos idosos. E quando Jesus, né, foi crucificado, ela fez parte do cortejo de mulheres que acompanhou Jesus até o martírio, né, naquela dor profunda. No terceiro dia, após Jesus ser crucificado, Maria foi com outras mulheres para ungir o corpo de Jesus e percebeu que a pedra havia sido retirada do túmulo, né? E muitos de nós conhecem a história, né, do anjo que estava lá presente e disse que aquele que elas procuravam não estava ali, que tinha ressuscitado. Os apóstolos Pedro e Tiago foram até o sepulcro, viram que estava vazio realmente. Todos voltaram para onde estavam. Vamos lembrar que os cristãos eram perseguidos, né? Então eles tinham que ficar escondidos. Mas Maria permaneceu ali chorando porque haviam levado o corpo do Senhor. E Jesus aparece a ela e pede que ela vá avisar os irmãos que ele havia ressuscitado. E ninguém acreditou nela. Ainda assim, depois de toda a transformação de vida, ela deixou uma vida de devassidão, de pecado, e passou a exercitar aquilo que Jesus propunha, que era a caridade. Mesmo assim, ainda havia muito preconceito contra Maria, e os apóstolos não acreditaram que Jesus apareceu logo a ela. Por que a ela, né? Enfim, depois que Jesus retornou, né, ao plano espiritual, Maria não pôde acompanhar os apóstolos na divulgação do evangelho a toda a gente, como Jesus havia orientado, e ficou muito entristecida, né, caminhando pelas margens do Mar da Galileia, quando ela vê um grupo de leprosos. Naquela época, né, chamava-se leprosos, hoje a gente já não chama mais assim, né? São pessoas portadoras do mal de Hansen, ou do hansenismo. E não tinha cura, né, não tinha tratamento, enfim. Então, essas pessoas, né, elas eram colocadas à margem, num vale chamado Vale dos Leprosos, para não contaminar o resto das pessoas. Então, eles vieram procurar Jesus, não sabiam que o mestre já tinha partido, né? Então, Maria resolve ir com eles e contar as histórias de Jesus, a vida de Jesus a essas pessoas que não tinham ninguém. E ela vai morar com eles no Vale dos Leprosos e adquire a doença também. E Maria falece à entrada de Éfeso, né, já com o problema da hanseníase. Mas voltou ao plano espiritual depois de ter muito amado e conhecido o amor que ela tanto ansiava, né, um amor que não pede nada em troca, um amor doação, que é o que Jesus nos propõe. Então, meus irmãos, nós que já temos contato com a mensagem de Jesus, se nós apenas admiramos a vida de Jesus como relatos, né, muito bonitos, muito tocantes, mas a vida de Jesus, ela não é útil para transformar nada em nós, nós ainda estamos distantes desses ensinamentos. A proposta do Evangelho de Jesus é de transformação. O que a doutrina espírita, né, nós ouvimos muito na doutrina espírita da reforma íntima. Quando a gente faz uma reforma, a gente não acaba com tudo. Geralmente a gente aproveita uma coisa ou outra, pinta uma parede, né, muda uma decoração, né, quando a gente faz da casa. Então a reforma íntima proposta não é que a gente elimine tudo, porque nós, no nosso estado atual, já temos qualidades, nós já temos conquistas. A gente tem que lembrar que a lei do progresso é uma lei divina, então ela sempre acontece. Nós hoje somos muito melhores do que há 10 encarnações anteriores, com certeza.
Mas nós ainda temos aspectos no nosso comportamento, no nosso caráter, nos nossos hábitos, que nós precisamos transformar. E para que a gente possa transformar alguma coisa, a gente precisa de uma referência. A gente precisa de uma inspiração. E os espíritos superiores que auxiliaram Kardec na codificação nos dizem que o guia e modelo da humanidade é Jesus. É Ele, o espírito mais perfeito que habitou entre nós. Então nós precisamos nos inspirar em Jesus. Né? Muitos de nós podem dizer assim, mas Jesus era Jesus. Eu estou muito distante. Claro, todos nós estamos muito distantes. Mas a gente precisa ter essa referência, porque nós vamos chegar lá. A gente pode não acreditar nesse momento, mas nós vamos chegar lá. Porque a nossa meta é Deus. Então a gente vai progredir de tal modo que todos nós chegaremos a espíritos puros um dia. E não sabemos quando. Mas a gente precisa começar a trabalhar hoje, agora. Identificando aqueles pensamentos, aquelas palavras, aquelas situações em que a gente ainda não consegue sublimar, que a gente não consegue, né, fazer como Jesus faria, por exemplo. Né? Em algumas situações a gente precisa se perguntar o que Jesus faria se ele estivesse nessa situação. Será que há alguma coisa no Evangelho que eu possa me inspirar para resolver determinado problema? Pedir ajuda dos nossos amigos da espiritualidade, dos nossos mentores, que todos nós temos. Né? Não estou entendendo, não consigo identificar o que eu preciso melhorar, que eu possa ter essa percepção, que eu tenha coragem de mudar. É preciso coragem, meus amigos, para todos nós mudarmos. É difícil mudar hábito. Quem já tentou fazer uma dieta sabe como é difícil mudar hábito, né? Mas é possível. Porque se não fosse possível, Jesus nem tinha vindo. Então, meus irmãos, que nós, né, possamos nos decidir pela fraternidade, pela caridade, pelo amor que não pede nada em troca, que é a mensagem do Evangelho de Jesus, né? Que nós possamos nos inspirar nesse mestre. Emmanuel tem uma mensagem, né? Nós não vamos lê-la toda, que está no livro Doutrina e Aplicação. Livro Doutrina e Aplicação, psicografado por Chico Xavier. É a mensagem que está no capítulo 6, que é intitulada Código Divino. Então, nessa mensagem, Emmanuel diz que o Evangelho, ele não está entre nós só para a gente refletir sobre ele ou para trazer debates intelectuais, apesar de que o debate é um instrumento de progresso, sim, né? A gente precisa refletir também, mas ele é principalmente um instrumento de ação objetiva para nós. Então, Emmanuel diz assim, formemos não somente grupos de indagação intelectual ou de crítica, nem sempre construtiva, mas, sobretudo, ergamos um templo interior à bondade, porque sem espírito de amor, todas as nossas obras falham na base, ameaçadas pela vaga incessante que caracteriza o campo falível das formas transitórias. Amemo-nos uns aos outros, segundo a palavra do Mestre, que nos reúne sem desarmonia, sem discussões ruinosas, sem desinteligências destrutivas, sem perda de tempo nos comentários vagos e inoportunos, amparando-nos reciprocamente pelo trabalho, pela tolerância salvadora, pela fé viva e imperecível. Se nos encontramos realmente empenhados no Espiritismo, que melhora e regenera, que esclarece e redime, que salva e ilumina sob a égide de Jesus, recordemos a palavra do Código Divino para vivê-la na acústica de nossa alma, seguindo o Senhor e a sua exemplificação de sacrifício, de solidariedade e amor. Eu sou o caminho, a verdade e a vida.
ninguém irá ao Pai senão por mim. Graças a Deus. Nós temos que agradecer muito a Renata, que realmente trouxe um aprendizado muito grande. Eu li um livro, A Vida de Maria de Magdala, né? E só para poder passar para vocês que antigamente as mulheres não tinham muito valor, ou nenhum valor naquela época. E Maria de Magdala não optou pela prostituição por livre e espontânea vontade. Ela foi vendida pelo pai, o pai era riquíssimo, e ela foi dada em casamento a um homem extremamente interesseiro e dinheirista, que após casar com ela por morte do pai, o pai ia morrer, então casou Maria de Magdala. E esse homem usurpou todos os bens dela e a jogou na prostituição. Então, ela não teve opção. Naquela época, a mulher não estudava, não tinha conhecimento, não tinha mais família e tinha sido abandonada pelo marido e sem recursos. Então, ela foi jogada à prostituição, como ela era uma mulher belíssima, ela conseguiu se refazer. Então, quanto de nós, às vezes, entramos num caminho, às vezes por falta de opção, e depois, quando nós compreendemos que estamos no caminho errado, tentamos acertar a nossa diretriz. Então, quando eu li esse livro, eu fiquei extremamente emocionada, porque como a mulher era um objeto nessa época. Valia menos que os animais. Valia menos que os animais. Então, quando dizem que ela era uma prostituta, Jesus conseguiu enxergar nela uma mulher sofrida, mal interpretada, mal amada, tudo, porque, na verdade, a vontade dela não era de ser prostituta. Ela não tinha opção. Deus Pai Todo-Poderoso, muito obrigada, Renata. Foi maravilhosa a palestra, foi edificante. Aquecer os nossos corações, que a gente sempre possa absorver da melhor forma possível esse conhecimento que é dado a gente gratuitamente, de forma amorosa, de forma carinhosa, para que possamos absorver esse conhecimento e daí em diante continuar o estudo, continuar o aprimoramento. Não é para nós nos satisfazermos exclusivamente com as palestras. Buscarmos o estudo, a leitura. Se tivermos dificuldade para ler, está tudo escrito, está tudo falado no YouTube. Todas as palestras, todas as histórias estão transcritas no YouTube e todos podem ter acesso a isso. Que Deus nos ampare e nos proteja, que começamos a segunda parte do trabalho, que é o momento áureo, que é o momento em que toda a Praia de Espíritos da Casa de Aura Celeste, junto com os mentores dos médios, vem em busca de ajudar da melhor forma possível, para ajudar na cura, ou no tratamento, ou no alívio das pessoas que vieram aqui em busca de ajuda também física e espiritual. Que os médios possam se levantar para iniciar o trabalho do passe. Que assim seja.